Gente, eu jamais vou perder essa atmosfera que já foi criada pelo Espírito. Tudo que foi cantado, tudo que foi liberado, está completamente conectado com aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Você pode ficar em pé mais um pouquinho ainda? Aleluia, aleluia, aleluia. Existe uma atmosfera para milagres nessa noite. Existe uma atmosfera para destravamento de coisas. Enquanto eu estava orando no hotel, eu escutei o Senhor dizer dentro de mim: a fé que muda cenários. Cenários estão sendo mudados na vida de pessoas aqui. E eu quero dizer para vocês, existem cenários que eles serão mudados, não só dentro de lugares geográficos. Sim, algumas pessoas terão isso, mas eu estou falando de cenários, de situações que você estava vivendo dentro da sua casa. Oh, glória a Deus. Sabe aquela paisagem que parecia que aquilo não ia mudar? Deus está dizendo: não se acostume com a paisagem, porque o cenário vai mudar. E sabe por que o cenário vai mudar? Porque você vai colocar essa fé em ação. Oh, querida, eu vou dizer não. A fé que você já tem, diga: a fé que eu já tenho. Porque você tem a fé de Deus, amém? Você tem a fé do Filho de Deus. A fé do Filho está dentro de você. E essa fé, ela é suficiente para mudar qualquer cenário, qualquer resultado. Não importa o que está diante de você. Diga: Deus, hoje à noite, vai me capacitar, me dando ousadia, entendimento, para avançar e mudar aquilo que está diante dos meus olhos. Você crê nisso que você falou? Você crê, querido, que é o tempo de viver milagres? E sabe, deixa eu dizer outra coisa aqui. O poder de Deus é o mesmo desde o princípio. Eu vou dizer de novo: o poder de Deus, amados, ele não mudou, ele não enfraqueceu. Aquele poder que ressuscitou Lázaro no quarto dia. Não, eu não sei se você está entendendo. Aquele poder que fez Deus abrir caminho no meio do mar e fazer o povo passar. Aquele poder que fez um leproso mergulhar num rio e ser curado. Não, eu não sei se você está entendendo. A questão não é o poder de Deus. Fala comigo. A questão não é o poder de Deus, mas a sua expectativa em viver o que o poder de Deus é capaz de fazer. Deus falou isso comigo, queridos. O problema não está no poder, mas na sua expectativa de viver o sobrenatural. E muitas vezes nós não estamos tendo expectativas de viver o sobrenatural, porque estamos olhando para o natural. Imagina comigo, se eu olhar para o poder. Se você olhar para o poder de Deus, amado, tu vai crer em coisa grande que tu mesmo vai olhar para ti e vai dizer: rapaz, eu estou ficando doido, mas eu estou sendo da fé. Eu não estou ficando doido não, eu estou crescendo em fé. Querido, deixa eu dizer, Deus está procurando doido. Quem é doido aqui? Deus está procurando uns malucos para crer em coisa grande. E eu quero dizer para você: se você colocar a sua fé naquilo que Deus pode fazer, não. Você não está entendendo o que eu vou dizer, não. Se Deus está dizendo aqui para mim e para você, o poder dele pode fazer qualquer coisa. Mas você precisa criar expectativa. Diga comigo: expectativa é o que eu preciso para ver o poder de Deus em ação, mudando a minha vida. E situações que pareciam impossíveis, mas por poder dele não é nada, meu querido. É nada. Isso diante do Senhor é nada. Senta um pouquinho, porque eu creio que a palavra que você vai ouvir vai te ajudar a se animar ainda mais até o final. Existe algo para ser rompido hoje na sua vida. Diga comigo: eu vou entrar em algo novo. Diga de novo: eu vou entrar
no nível maior de experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Aleluia, que louvor. Não, aplaude comigo, por favor. Vocês são ungidos, viu? Poderosos demais. Pode sentar, daqui a pouco vocês voltam e a gente continua essa festa. Amém, gente? Eu escutei muito do Senhor essa questão mesmo da gente, muitas vezes, não conseguir crer. Não conseguir ter expectativas de que o sobrenatural vai acontecer. Porque os nossos olhos não estão no poder de Deus, querido. Os nossos olhos muitas vezes estão ainda naquilo que nós estamos vendo naturalmente. Mas diga, hoje eu tiro os meus olhos do lugar errado. Aleluia! Você vai tirar os seus olhos daquilo que está limitando a tua visão. Porque se você olhar para o natural, você vai limitar a sua própria capacidade de crer no Senhor. Aleluia! Diga assim, o poder de Deus não depende do natural. Aleluia, gente, olha, essa atmosfera de fé é maravilhosa, né? Para profeta, então, meu Deus do céu, a gente já começa no manto, nem se apresenta. Mas não precisa não, né? Você já sabe meu nome, eu sou Sânia Evangelista, estou lá em Petrolina servindo pastor Edilson, Mísia, né? Já sou professora do Rema há uns 14 anos aí que eu viajo muito. E glória a Deus, né? Porque eu tenho visto Deus fazer coisas em muitos lugares, querido. E eu quero dizer para você, lugares improváveis estão vivendo coisas grandes. Eu vou dizer de novo, lugares improváveis estão vivendo coisas grandes. E eu quero dizer para você, não é o lugar que vai definir o tamanho da grandeza do poder de Deus que vai ser liberado, mas corações cheios de expectativa, cheios de fé para viver o sobrenatural. Queridos, eu fiz o Rema nos Estados Unidos também. Eu estudei lá em Tulsa, Oklahoma. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei em Tulsa para estudar, fiquei 1 ano e meio. Pastor Rega foi meu pastor. 1 ano e meio. Oh, glória a Deus, aleluia. E querido, eu posso dizer uma coisa. Eu escutei fé de manhã, de tarde, de noite na veia. Amém? Mas eu quero dizer algo para você. Quando eu cheguei naquela cidade, na verdade, aonde o Rema fica num lugarzinho chamado Broken Arrow, uma cidade pequenininha. Tulsa já é interior. Broken Arrow é o interior de Tulsa. Vocês entenderam, né? E aí, queridos, quando você chega lá, você vê a grandeza do campus, né? O Rema é muito grande, é maravilhoso, é ponto turístico. O Rema é o ponto turístico da cidade. Oh, glória a Deus. Você tem noção? E aí, queridos, eu fiquei pensando sobre aquilo. Porque em Broken Arrow está o Rema, que é uma escola que se espalhou para o mundo inteiro. Em todo lugar que você imaginar tem Rema. Você sabia que se você quiser estar fazendo um Rema, mas vai lá para Dubai e fala assim, eu vou fazer um passeio lá, Dubai tem Rema. Não pode faltar aula não, em Dubai tem Rema. Qualquer lugar que você for, vai ter uma escola para você estar lá recebendo a palavra. Agora, quando você vai em Tulsa, tem a Oral Roberts. A maior universidade cristã. E, gente, quando você olha o lugar... Oh, Jesus, eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui, porque essa é uma palavra profética para Arco Verde. O que eu estou falando é uma palavra profética. Eu estou percebendo a inspiração do Senhor, me inclinando para isso. O lugar é totalmente improvável. Sabe o que é Broken Arrow? Broken Arrow é quebrando o arco. Era um lugar onde os índios estavam, gente. Sabe aquele lugar que você fala assim, você está indo para onde? Para os Estados Unidos, para Tulsa. Menina, pelo amor de Deus, tem outro lugar para tu ir não. O que é que tu vai fazer em Tulsa? Não tem nada. Só tem Rema e Oral Roberts. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas de lá, Deus levantou um homem chamado Kenneth Hagin. Eu não sei se você está entendendo. Deus levantou um homem cheio de fé, queridos. E trouxe uma visão para o mundo inteiro que está impactando Arco Verde. Você está entendendo isso? Diga comigo. Deus não está limitado a um lugar. Deus do céu. Oh, Jesus, era para você estar correndo nessa igreja, meu irmão. Às vezes você está pensando assim, rapaz, mas eu nasci em Arco Verde, eu moro numa cidade pequena. Ai, olha a minha família, olha a minha cidade. Meu irmão, deixa eu te dizer, todos os grandes homens que Deus levantou para fazer coisas grandes, têm uma história que ninguém naturalmente teria dado absolutamente nada. Um dia eu estava em casa questionando, Senhor, mas quem sou eu?
Quem sou eu para me tacar lá para Tulsa? Quem sou eu? Quem sou eu para você estar colocando sonhos tão grandes dentro do meu coração? E o Senhor falou, quem era Kenneth Reagan? Então eu chamar ele. Quem era Joyce Maia antes de Deus levantar ela? Uma mulher que tinha tudo para não ser nada. Abusada sexualmente pelo pai, pelo avô, pelo tio. E a mãe ainda culpava. Então, queridos, deixa eu dizer, não importa a sua história, não importa o lugar onde você está, o que vai determinar o que você vai viver é a sua expectativa em viver o poder de Deus, em viver as promessas, em viver aquilo que Ele está liberando sobre a tua vida. Deus pode pegar você num lugar desse, amado. Deus pode começar um grande avivamento nesse Agreste aqui. Não, eu não sei se você está entendendo, mas Deus pode, e eu já estou dizendo, está começando, viu? Ei, minha gente, já está começando, tem algo de Deus aqui. Existe um ambiente dos céus nesse lugar. Existe uma facilitação de Deus sobre esse lugar. Uma unção que está sendo derramada para facilitar a engrenagem. Você está entendendo isso? Meu Deus do céu, ô Jesus. Eu vou dizer isso de novo, de arco verde. Não, eu vou profetizar porque Deus está mandando de arco verde. Deus vai trazer um avivamento para essa região. As pessoas vão vir aqui. Escuta bem, pastor, as pessoas vão vir aqui saber o que está acontecendo. Rapaz, Deus está fazendo um negócio grande ali. Tem um povo animado ali. Cura está acontecendo ali. Milagre está acontecendo ali. O povo chega naquele lugar e começa a receber Jesus. E começa a confessar a Cristo. Amados, escuta bem. Vocês vão ter experiências de pessoas passando na rua e pedindo para entrar e aceitar Jesus. Sem vocês fazerem apelo. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou falando. Pessoas vão passar pela rua, vão entrar e vão dizer, o que é que está acontecendo aí? Porque tem alguma coisa que está me atraindo. Está me atraindo para esse lugar. Sabe o que é? Diga a glória de Deus. Tira os limites. Tira os limites. Eita, Jesus. Sabe o que o Senhor trouxe para mim? Quando o Senhor começou a trazer, gente, eu vou ler a Bíblia, amém? Calma. O Senhor trouxe o primeiro texto. Eu disse, Senhor, você tem certeza que é esse texto aqui que o Senhor quer que comece? Mas eu entendi por que esse texto é o primeiro texto que Deus quer que eu fale com você essa noite. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que precisam quebrar aqui algumas doutrinas que foram colocadas na sua cabeça, que trouxe limitação para o seu nível de fé. E você vai entender o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou mostrar isso para você, queridos. Na palavra, muitas vezes a nossa falta de entendimento pode nos levar a lugares de limitação que Deus nunca colocou. Existem barreiras, existem limites que nós mesmos estamos colocando dentro de nós, que não foi o Senhor que fez. Amém? E eu creio que algumas coisas vão quebrar aqui no seu coração hoje. Em nome de Jesus. Eita glória, meu Deus. No versículo 1 diz assim. Sabe, porém isto, que nos últimos dias, quantos entendem que nós estamos vivendo nos últimos dias? Os últimos dias, na verdade, é uma dispensação. Essa expressão últimos dias quer dizer a dispensação da graça. Ela começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Os últimos dias começaram nesse tempo. É uma dispensação. Essa dispensação está chegando no final. Você está nos últimos segundos dos últimos dias. Agora presta atenção. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias, tempos perigosos, e algumas versões dizem difíceis, sobrevirão. Algumas pessoas, elas olham para o mundo e começam a colocar limitação na fé delas, pelo que elas estão vendo acontecer no mundo. Preste atenção. Você olha para o mundo e você fala, o mundo está de cabeça para baixo. Olha como é que está as pessoas. Olha como é que está o coração das pessoas. Gente, hoje em dia está muito perigoso viver. E isso começa, esse pensamento, esse entendimento, começa a limitar a sua fé que não está no mundo, mas em Deus. Não, eu não sei se você vai entender. Você vai entender.
Mas eu quero que você perceba nesse texto, gente, o que é que o Senhor está dizendo. Por que que os últimos dias seriam difíceis? Por que que os últimos dias seriam dias perigosos? Vamos lá. Isso aqui me abençoou muito, eu tenho certeza que vai abençoar você também. O próprio versículo seguinte, ele vai explicar isso para mim e para você. Porque haverá homens, veja, por que que os dias serão difíceis? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Pessoas que amam a si mesmo, mas deixaram de amar o próximo. Algumas versões dizem egoístas. Não é assim? Amantes de si mesmo. Amam apenas a si mesmo e não amam o próximo. E cuidado com palavras que colocam você nesse lugar de só pensar em você. A fé não faz isso. Amém? A fé, ela te encoraja a receber o que é seu, mas a fé também te move para transbordar na vida dos outros. A se importar com os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de mensagem que centra o homem, né? E coloca tudo eu, minha vida, minhas necessidades. Cuidado, querido, amém? Porque isso tem tornado muitas pessoas amantes de si mesmo. E elas estão se esquecendo, né? Por isso que a Bíblia está dizendo que o amor de muitos se esfriaria. E você vai entender sobre isso também. Porque esse amor que está se esfriando não tem nada a ver com Deus. E você vai entender também isso. Mas vamos continuar lendo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que os tempos são difíceis e a fé de muitos está esfriando, ou o amor de muitos está esfriando, não é porque Deus deixou de ser fiel. Não é porque Deus deixou de cumprir promessas. Não é porque o Senhor está retendo coisas. Queridos, na verdade o tempo e os dias são difíceis por causa das escolhas dos homens de se entregar àquilo que é mal. Mas preste atenção. Se as pessoas estão se entregando ao mal e você está condicionando aquilo que você vai crer em Deus porque você está vendo como o mundo está mal, então você está se nivelando a quem não está com Deus. Porque a Bíblia está dizendo, os dias são maus, porque as pessoas estão se entregando ao mal, mas no meio disso tudo, tem aqueles que continuam crendo em Deus. Não, presta atenção, tem aqueles que continuam crendo em Deus, e esses que continuam crendo em Deus, apesar do mundo estar assim, não sei se você está pegando o que Deus está dizendo para você. A frase que eu ouvi do Senhor foi: tempos difíceis, mas a glória maior. Porque todos os tempos, aonde houve pressão, aonde houve dificuldade, aonde houve grande oposição, queridos, contra os filhos de Deus, Deus sempre se mostrou favorável. Deus sempre derramou a sua glória num nível maior. Então, se o tempo é difícil e nós estamos vivendo em dias difíceis, eu quero dizer para você, se prepare para ver a glória de Deus ser derramada num nível maior. Se prepare para Deus mostrar a diferença. Entenda, queridos, é num momento como esse, é no tempo que a gente está vivendo, aonde os maus estão se entregando à maldade, mas nós estamos nos entregando à fé, que Deus vai mostrar a diferença entre quem serve e quem não serve. Não, eu não sei se... Como é que Deus mostra a diferença? Quando Ele mostra o seu favor. Quando Ele mostra e derrama o seu poder. Quando Ele mostra e derrama a sua glória.
Não, gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, não. Você está preparado para chover na sua casa? E não chover na casa do vizinho? Eu estou dizendo que Deus vai fazer nesse grau, mas apesar que eu já vi isso acontecendo lá no sul, né? Naquela época das enchentes, teve lugares que a casa estava assim, tudo destruído e tinha a casa de uma pessoa, um filho de Deus, crendo e declarando, a casa dele em pezinha lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Se você olhar para o mundo e você procurar alguma coisa para apoiar a sua confiança naquilo que você está vendo no mundo, você nunca vai conseguir crer em nada. Agora, existe uma atitude que nós podemos ter. E Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para aqueles que estão se entregando ao mal. Olha o que a palavra diz. No versículo 8, ainda do capítulo 3. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos ou reprováveis quanto à fé, mas não irão avante. Ei, o mal não vai ir avante. Deus já está dizendo que isso aqui tem um prazo, tem uma validade. Eles não vão avante. Quem vai avançar e quem vai continuar vivendo e desfrutando do melhor de Deus na terra, somos aqueles que estão sendo aprovados na fé. Cuja mente está firme nas promessas. Meu Deus do céu. O Senhor diz, eles não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, o meu modo de viver, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Olha só o que ele vai dizer. Tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Não, eu não sei se você está pegando o que Deus está dizendo. A fé, queridos, é como Paulo está dizendo, ei, vocês conhecem o meu modo de viver. E o meu modo de viver é crendo naquilo que Deus prometeu. É crendo naquilo que Deus falou. Eu fui perseguido, tive aflições, mas de todas elas o Senhor me livrou. De todas elas eu vi a glória de Deus. De todas elas eu vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias. Queridos, quando você olha para a vida de Pedro, sendo preso, uma sentença de morte, Tiago foi decapitado, Pedro, você vai ser o próximo. E de repente a igreja começa a se levantar em oração, e o Senhor traz livramento para Pedro, manda um anjo abrir as cadeias e ele sai daquele lugar sem ninguém ver. Imagina Pedro atravessando porta, a cadeia se abrindo, e os soldados, os sentinelas estavam lá sem ver, ficou transparente. Diga, isso é a glória de Deus. Diga de novo, isso é a glória de Deus. Isso é o poder de Deus. Amado, é sobre isso que eu estou falando. É sobre a gente viver coisa grandiosa. É sobre a gente experimentar a glória de Deus num nível maior. Não é tempo difícil que vai impedir as promessas de acontecerem na sua vida. Ha, ha, ha. Você pode fazer um ha, ha, ha da fé? Ha, 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 meu querido. Ha, ha, ha. Satanás chegou atrasado. Sabe por quê? Deus já nos avisou o final. Diga assim, eu já sei o final. O final já é mais que vencedor. O final já é, queridos, Ele vai te livrar. Você está entendendo isso que eu estou falando? Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver a fé mudando muitas coisas aqui. E a palavra que o Senhor trouxe, né, no começo, quando eu comecei a falar com vocês, foi sobre a fé que muda cenários. E queridos, se tudo tivesse favorável, se tudo tivesse cooperando, eu não precisaria andar em fé. A fé é porque o tempo é difícil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? A fé
ela é necessária para a gente exatamente mudar aquilo que é difícil no natural, mas Deus transforma aquilo ao nosso favor. Você está entendendo? A fé vai fazer você acessar lugares e acessar um nível de favorecimento que vai transformar, de um dia para a noite, queridos, ó. Eu vou dizer de novo, de um dia para a noite. De um dia para a noite, vai ser num piscar de olhos. Vai ser num piscar de olhos, como eu preguei hoje de manhã para as mulheres, em um só dia. Em um só dia. Diga comigo, em um só dia. Deus muda tudo. O que você precisa é aprender a permanecer naquilo que Deus prometeu. Então, nós vamos aprender sobre isso aqui mais um pouquinho. E eu queria que você abrisse aqui Hebreus capítulo 11. Quero trazer algo muito poderoso para você aqui também. Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Essa é a King James, eu estou lendo na versão King James, em português, mas eu quero trazer para você aqui essa palavra substância das coisas que nós esperamos. Essa substância é algo que é palpável. Amém, queridos? Quando você realmente está exercendo a fé que você já tem, você passa a ter uma certeza. Essa certeza é como uma substância. É como algo tangível dentro de você. Agora, eu quero que você preste atenção a algo. A Bíblia está dizendo que a fé é essa substância, é essa certeza daquilo que você espera. Espera é o quê? Diga comigo, expectativa. Então, nós podemos traduzir isso. A fé é a certeza da minha expectativa. Nós precisamos ter expectativa. Não, eu vou dizer de novo. O problema não está no poder de Deus, mas na nossa expectativa. De novo, você precisa ter expectativa de que você vai viver o sobrenatural. Essa expectativa, queridos, eu quero falar sobre a definição dessa palavra. Porque essa palavra aqui no grego, na hora que ela foi utilizada, né, que é a palavra esperança, muita gente acha que esperança está falando de algo, eu espero que um dia aconteça. Eu espero que um dia Deus faça. Isso não é a esperança bíblica. Porque a esperança bíblica é uma esperança confiante. O que muda tudo, essa palavra, né, esperança, ou aquilo que esperamos, no grego é a palavra, presta atenção, eu piso. Essa palavra significa, presta atenção, uma expectativa de algo a tal ponto que eu estendo a mão para pegar e agarrar nesse exato momento. Não, eu não sei se você pegou o que eu estou dizendo aqui. Aquilo que você espera, a expectativa, é uma certeza tão grande que você já estendeu a mão para pegar aquilo que você está recebendo de Deus agora. A esperança confiante não é aquela esperança passiva. Não é uma esperança que, se Deus quiser, um dia Ele manifesta. Não, amados, essa esperança te posiciona. Não, eu não sei se você está entendendo. Eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando vai se manifestar. A minha expectativa não será frustrada. A minha expectativa, aquilo que eu espero receber do Senhor, aquilo que eu espero viver nele, ainda esse ano, não vai ser frustrado. Agora eu ouvi o Rick Renner explicar uma coisa muito interessante sobre essa segunda palavrinha aqui. Porque veja, olha, fé é a certeza do que eu espero. Expectativa, então, é aquilo que você pega agora. Diga comigo, agora. A expectativa é a certeza de que aquilo já está acessível para você. Você já estende a mão para pegar. Agora, olha só. Essa palavra certeza é a palavra upostasis. E ela é formada por duas palavras no grego. A primeira, upo, ela quer dizer estar ao lado de alguma coisa.
Estase significa ficar de pé. Quando você tem a certeza de algo que você está esperando, você literalmente fica do lado daquilo de pé. Eu quero que você imagine a imagem aqui agora de um lugar geográfico. Imagina que aqui está o que você espera. Você não está vendo, mas você se posicionou do lado. Aqui está o que você espera. E você fica de pé, do lado. Ah, querido, nessa posição, nessa certeza, eu não arredo o pé daqui, até ver isso se cumprindo na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, a fé me coloca de pé. Meu Deus. A fé te coloca de pé ao lado da promessa e você não sai desse lugar até ver acontecer. É por isso que essa palavra descreve uma fé que não recua, que é inflexível, inquebrável, que não se acovarda e que não se move daquilo que Deus falou, se recusa a se mover. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Deus está querendo que você venha para um lugar onde você vai se recusar a duvidar. Você vai se recusar a sair desse ambiente de fé, aonde você permanece de pé, do lado daquilo que Deus falou, até ver o cumprimento. Não, gente, aleluia, oh, aleluia, eu já estou querendo correr. Eu já estou querendo correr. Eu não sei como é que você está parado ainda aí, mas tudo bem, já já eu te dou a oportunidade. Sabe um pitbull? Quando ele pega, amado, quando ele pega a presa, quando ele pega aquilo que ele quer ter para ele, nada tira, nada. A mandíbula dele prende aquela presa só matando para soltar. Isso é a definição de certeza. Essa palavra, eu ouvi o Rick Renner falar isso, é exatamente esse exemplo. Um pitbull agarrando aquilo que Deus falou e eu não solto até ver isso aqui acontecer. Hoje Deus está liberando coisas, amados, e eu estou falando de tudo que é promessa. Eu estou falando das promessas da palavra de Deus. Pelas pisaduras, diga, eu já sou sarado. Isso é uma promessa que você pode pegar, se agarrar, não sair do lugar e dizer, essa enfermidade vai ter que sair. Eu não vou me mover daquilo que Deus falou. A palavra diz que eu já sou curado. Eu sou curado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo, a minha expectativa precisa estar que eu vou experimentar o poder de Deus. Amado, Deus está pronto para fazer coisa grande. Deus está pronto para liberar coisas grandes. Sabe aquilo que o pastor teve como visão no início? Sobre milagres, sobre curas. É para mim, é para você. É para todo aquele que crê. Diga comigo, se eu crer, se eu colocar expectativa, eu vou ser usado por Deus. Para curar, para ressuscitar, para fazer coisas grandiosas. Meu querido, isso é para você. Todos os homens e mulheres que viveram coisas grandes, é porque tiraram os olhos de si. Você tem que colocar os seus olhos naquele que faz. Você tem que colocar os seus olhos naquele que pode realizar qualquer coisa. Jesus amado. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 13. Você não vai, queridos, diminuir a sua expectativa por causa dos dias difíceis. Diga comigo, os dias difíceis não vão determinar até onde eu vou crer. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 13 fala assim: agora, pois, permanece
a fé, a esperança e o amor. Presta atenção, permanece. Agora, você precisa da fé, você precisa da esperança confiante, da expectativa, porque eu quero dizer uma coisa para você, quando você chegar no céu, você não vai precisar ter expectativa de mais nada. É por isso que essas três coisas, elas permanecem agora. E o amor é maior. Por que o amor é maior? Porque no céu ele vai continuar existindo. Mas a fé e a esperança é só aqui. Não, eu não sei se você está entendendo. Agora você precisa da fé e você precisa da esperança. Você precisa da expectativa. Isso quer dizer o quê, querido? Isso quer dizer que agora é a sua oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Se é na terra que você precisa da fé, se é na terra que você precisa da expectativa, então é aqui o lugar que você vai ver a glória de Deus se manifestando. No céu você não precisa da fé, já está tudo certo lá. Mas aqui, amado, para trazer o céu para a terra, precisa ser desses que decide ficar com o que a palavra fala até ver. Decide ficar de pé, decide não abrir mão. Meu Deus do céu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você não vai abrir mão do que Deus falou com você. Deus está falando com você, querido. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com você nesses dias. Deus está falando com você agora. Então você não vai abrir mão do que Deus está falando. Diga, é tempo de ver a glória maior. É tempo de ver as coisas maiores acontecendo. Queridos, é tempo de viver as coisas maiores. Olha, eu digo, eu estava falando, eu não lembro aqui com quem que eu estava conversando, que eu acho que foi a gente almoçando e eu contei a história de Heidi Baker, né? É uma grande missionária lá em Moçambique. Gente, eu fico escutando os testemunhos. Essa mulher, ela já evangelizou muitos lugares difíceis, mas ela já viu a glória de Deus em níveis que eu e você nunca vivemos. Inclusive, eu estava vendo esses dias que Bill Johnson e alguns grandes pregadores se reuniram para construir um navio para ela poder chegar nesses lugares aonde ela alcança, né, muitas pessoas, né, e evangeliza muita gente. Ela tem avião. Agora foi uma mulher que passou fome em Moçambique. Oh, Jesus amado. Deixa eu dizer uma coisa, quando o teu coração e a tua expectativa é, Deus vai me usar para coisa grande, Deus vai fazer coisa grande, a provisão vai chegar, o recurso vai chegar, aquilo que você precisa, amado, para aquilo acontecer vai chegar. Hoje essa mulher alimenta, antes ela tirava da comida dela para dar para as crianças, hoje ela alimenta mais de 3.000 crianças por dia. Sustentando 3.000 crianças por dia. Hoje Deus deu universidade, coisas grandiosas. E eu estava contando uma determinada situação. Eles já viveram muitas, mas muitas pressões, né, de tribos. Lá tem muito em Moçambique, né, na África. E aqueles homens que se levantam mesmo para matar, para perseguir quem prega o evangelho. E um dia, um dos pastores dela, ele recebeu realmente um tiro e acabou morrendo. Ela recebeu a notícia de que ele havia morrido. Ela enviou 2 pastores do grupo dela para ir lá orar no necrotério. E ela disse, vocês vão lá orar e vai trazer ele de volta. Amado, quando você chega no nível de você conhecer quem prometeu, de você conhecer o nível do poder de Deus, você não vai limitar o agir de Deus na situação. Você não vai olhar para aquela situação e dizer, não, isso aqui não pode acontecer não. Amado, pode e vai. Se você crer, Deus vai fazer. Se você tiver expectativa, vai acontecer. E aqueles 2 pastores chegaram lá, no necrotério, oraram por aquele homem. E eu não preciso dizer para você que ele ressuscitou. Só que não parou aí. Ele ressuscitou e eles saíram de lá e foram direto para a cadeia, porque aquele que tinha atirado nele tinha sido preso. Eles foram lá pregar para o camarada que tinha matado ele. E quando ele chegou, que pregou para aquele homem, o homem viu ele vivo, sabendo o que tinha feito. E ele perdoando aquele homem. Sabe o que aconteceu, querido? Naquela hora, aquele homem se rendeu para Jesus.
Ele se arrependeu, ele mudou completamente, ele se entregou a vida para o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, naquele mesmo momento, eles tiraram a queixa, eu estou vivo, ele não precisa ficar mais preso, soltou o homem, discipularam esse homem, cuidaram desse homem, e hoje ele é um dos pastores do ministério. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga assim, a glória é maior. Quanto mais difícil, quanto mais a pressão, quanto mais o diabo tenta tirar você da posição e você decide ficar de pé, você decide ficar firme, a glória de Deus vai te assistir. A glória do Senhor vai mudar isso, querido. A glória do Senhor está aqui nessa noite para mudar condições físicas. A glória do Senhor está aqui para mudar casamentos. A glória do Senhor está aqui para mudar a tua situação financeira. Não importa o que você está sentindo ou o que você está precisando. Você está entendendo? Diga comigo, a minha vida não depende das circunstâncias, apenas do poder do meu Deus. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pediu, pensou, imaginou. Jesus falou, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras. E obras ainda maiores. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Chegou o tempo das obras maiores. Eu quero dizer para você, chegou o tempo da gente viver coisa maior, coisa grande. Meu Deus do céu, oh amada. Eu estou aqui porque eu estou tentando me controlar com tanta coisa que o Espírito Santo está trazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você já viu o morto ressuscitar na hora, é poderoso, não é? O defunto ressuscitar na hora que morreu, já é glorioso. Agora Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. O que pode ser maior do que isso? Jesus amado. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que pode ser maior do que uma pessoa que ressuscitou no 4º dia? Eu vou te dizer uma coisa maior. Que eu estou com expectativa de viver. Quem já viu gente que morreu e foi cremado? Você está pronto para ver as cinzas? Eu estou pronta para essas coisas. Gente, eu estou pronta para coisa grande. Eu tô dizendo para você, eu não estou pensando pequeno, porque a minha mente, ela não está no nível da minha capacidade de fazer. A minha mente se elevou para o nível daquele que pode fazer todas as coisas. E é por isso que eu não vou limitar aquilo que ele pode fazer. Sabe a diferença dos dias de hoje? Para nós e para a vida de muitos que viveram coisas grandes, foi o nível de expectativa que eles colocaram. Moisés, quando teve a ousadia de tirar aquele povo do Egito, ele teve a expectativa de que Deus ia fazer o que precisasse. E Deus nunca tinha aberto o mar para ninguém. Não sei se você está entendendo. Quando você coloca expectativa, Deus inaugura coisas. Deus começa a fazer coisa que Ele nunca fez. Não, eu não... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Moisés não tinha nem para onde olhar e dizer, rapaz, Deus já fez isso aqui, vai fazer na minha vida, fez na vida do fulano. Josué ainda teve, né? Porque Josué abriu o Jordão, ele tinha o exemplo de Moisés. Mas Moisés não tinha, não. E eu quero dizer, Deus vai levantar pessoas com ousadia nesses dias. Para dizer, Pai, faz o que você nunca fez. Faz do jeito que você nunca fez. Querido, se você estiver pronto, Deus vai fazer por você o que Ele nunca fez por ninguém. Meu Deus do céu, eu não sei se você está pegando esse negócio. Não, Deus está liberando coisas aqui. Isso não é para te animar, isso é para você viver. Até onde você pode crer? Até onde vai, amado? A tua ousadia no Senhor. Tira os olhos de você mesmo. Se nós quisermos ser essa geração, e eu quero dizer uma coisa para você, eu acredito 100% no que eu vou dizer agora. Essa geração, a nossa geração,
A geração que está vendo o cumprimento das promessas. A geração que vai ver a volta de Cristo. Eu acredito nisso. Eu acredito. Nós não seremos uma geração mais enfraquecida do que a primeira. A igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos segundos, não pode ser menos poderosa do que a igreja do começo. Queridos, eu verdadeiramente acredito que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Isso é uma promessa do Senhor. O fim das coisas é melhor. E sabe de uma coisa? Talvez você possa estar olhando e dizendo: rapaz, essa menina está doida. Ela não está vendo não o que está acontecendo lá fora. Meu querido, quem está vivendo lá fora não vai adiante. Quem está vivendo lá fora, vivendo fora da vontade de Deus, não vai muito longe. Mas eu e você, que estamos aqui, decididos a viver a vontade do Senhor, nós vamos viver o melhor tempo das nossas vidas. Você pode dizer: o mundo só vai piorar. Mas para você que crê no Senhor, só vai melhorar. Para você que crê no Senhor, as coisas não vão ficar pior, elas vão ficar melhores, porque você vai ver o mover do Espírito como nunca. E sabe outra coisa que eu acredito 100%? O que eu vou dizer aqui agora? Se você pegar uma Copa do Mundo e você vai disputar a final, que vai levar a taça, você vai botar quem em campo? Você vai botar os melhores jogadores ou você vai botar os piores? Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você nasceu num tempo como esse, não, eu não sei se você entendeu. Deus não está colocando no mundo nesse tempo os perdedores. Ele colocou você nesse tempo, Ele fez você nascer nesse tempo, porque você tem toda a capacidade de estar vivendo nessa estação, nesse tempo. E Deus está dizendo: você está aqui para literalmente mostrar que o placar já está determinado. Você não está entrando nesse jogo ainda para lutar, porque Jesus já venceu o mundo, Ele te deu a vitória dele, e eu e você estamos aqui para fazer o jogo permanecer. Diga: para um tempo como este, eu nasci. Você está entendendo, queridos, que a nossa mentalidade precisa mudar? Você está vendo tanta coisa que eu estou falando que talvez esteja chocando com aquelas crenças que você alimentou na sua vida inteira. Mas o Senhor está dizendo: chegou a hora de você se ver como Ele vê você. Para de olhar para você de uma maneira limitada. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Quem está disposto aqui? Qual é o coração que está disposto aqui a dizer: sim, Senhor, sim, Senhor, eu faço parte desse time, eu faço parte dessa geração que vai se levantar e que tem se levantado para crer e ter expectativas em coisas maiores. Você pode levantar as suas mãos e orar ao Senhor agora? Se consagra nesse momento, querido, porque eu creio verdadeiramente que está vindo sobre você um entendimento, uma capacidade dada do Senhor para a sua vida, iluminando os olhos do teu coração, para que você se veja capaz de viver essa realidade. Não é na sua força, é Ele em você, é Jesus em você. É o poder dele operando, é o poder dele sendo liberado, é o poder dele agindo ao teu favor. Meu Deus do céu. Diga comigo: é tempo de viver coisas maiores. Não, mas agora, pelo amor de Deus, você vai falar como quem está crendo, né? Você vai dizer assim para mim: é tempo de viver as coisas maiores. E vai ser em mim e através de mim que o mundo vai ver
que tem um Deus poderoso e que faz o que Ele promete. É através de mim, é através de você. E essa palavra está muito forte. Inaugurações. Eu vou dizer de novo. Inaugurações. Deus vai fazer o que Ele nunca fez, do jeito que Ele nunca fez. Se prepare para ser surpreendido. Às vezes você está crendo em algo e você está dizendo: Deus, mas eu nunca vi isso na história. Eu nunca vi, eu nunca li na Bíblia. Eu nunca vi um testemunho. Esses dias, eu até vi a Daiane falando isso. Deus falou isso comigo esses dias. Literalmente. Quando Deus começou a me esticar para crer algumas coisas, eu disse: Senhor, na tua palavra, me mostra na tua palavra. Onde está na palavra? Aonde eu posso crer nisso aqui? Aonde eu posso me agarrar? E Deus falou comigo: você só precisa crer. Na minha palavra está te ensinando que tudo é possível ao que crê. Na minha palavra está te dizendo: tudo é possível ao que crê. Você crê em Deus? Você crê em coisas maiores? Então diga assim comigo: eu vou viver os meus melhores dias. Eu vou viver o sobrenatural, o extraordinário. O sobrenatural de Deus será natural para mim. Você crê no que você acabou de dizer? Você crê no que você acabou de liberar? Então nós vamos celebrar isso, amém? Você está pronto para celebrar isso? Vamos celebrar isso.